Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. E hoje vamos falar aí sobre um assunto internacional. O que foi que aconteceu com os terroristas do Hezbollah? Um ataque foi promovido por Israel, um ataque cibernético? Ou o que aconteceu? Bom, até o momento ninguém sabe, pelo menos Israel não deu aí nenhuma declaração afirmando que esse ataque partiu aí de Israel, mas tudo indica que sim. Bom, vamos então às notícias, vamos ler aqui o que diz a revista Oeste sobre este episódio. Olha só, ataque cibernético ao Hezbollah mata 11, deixa mais de 4.000 feridos. Vamos tentar entender o que exatamente aconteceu, como que sucedeu aí todo esse ataque de Israel, que provavelmente possa ter partido de Israel. A ação envolveu a explosão simultânea de centenas de pagers de membros do Hezbollah em cidades como Beirute e Damasco. Bom, primeiro vamos entender o que é um pager. Pager seria, digamos que, um tipo de um aparelho de comunicação que os terroristas do Hezbollah eles passaram a usar após eles abandonarem aí os seus smartphones, né? Porque pelos smartphones era mais fácil para Israel, digamos, detectar aí as movimentações, as suas ações e também o que eles pretendiam fazer, né, ao tentarem atacar aí o Estado de Israel. Então, Israel monitorava através dos seus smartphones. Bem, então, para eles tentarem escapar desta espionagem israelense, eles optaram por usar pagers. Mas parece que não foi lá uma ideia muito acertada aí dos terroristas do Hezbollah. É isso que nós vamos tentar entender nesse vídeo. Bem, o ataque cibernético no Líbano, ele causou a explosão de pagers de membros do grupo terrorista Hezbollah e resultou em pelo menos 11 mortes e 4.000 feridos, segundo autoridades libanesas. A ação ela foi considerada inovadora em termos de tecnologia e gerou mais tensão na região em meio a ataques do Hezbollah no norte de Israel e também a incursão israelense na faixa de Gaza, na guerra contra os terroristas do Hamas. O ataque cibernético também feriu o embaixador iraniano no Líbano, o Mojtaba Amani, e também o filho de um parlamentar local foi morto. O Hezbollah atribuiu a iniciativa a Israel, que, como eu falei, não assumiu autoria e também não deu declarações sobre o ocorrido. Diante de uma nova ameaça de escalada, os Estados Unidos pediram ao Irã que não use o incidente para aumentar aí as tensões regionais. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse o seguinte, abre aspas, instamos o Irã a não aproveitar qualquer incidente, qualquer instabilidade, para aumentar ainda mais as tensões na região. Então, portanto, disse o porta-voz aí dos Estados Unidos, né, do Departamento de Estado. O ataque envolveu a explosão simultânea de centenas de pagers de membros do Hezbollah em cidades como Beirute e Damasco. Se você entrar aí na internet, você vai ver aí vários vídeos que se espalharam aí por todo o mundo destes dispositivos, né, explodindo. Pessoas estão ali no mercado, estão dirigindo, estão na rua, enfim, qualquer lugar e esses aparelhos, né, eles explodem. Segundo o The Jerusalem Post, a ação foi descrita pelos analistas como uma operação complexa que não poderia ter sido realizada rapidamente. Há grande possibilidade de ter havido colaboração inclusive dentro do próprio Líbano. O Hezbollah afirmou que Israel foi o autor dos ataques e declarou que o país receberá aí o seu justo castigo. Bem, por enquanto, como eu falei, não foi assumido aí pelo Estado de Israel essas ações, mas tudo leva a crer, tudo indica que sim, foi Israel quem idealizou e executou esta ação. Como foi possível um ataque com pagers, bombas no Líbano? Entenda todas as hipóteses e técnicas. E aqui, então, se levantado em algumas situações o que pode ter acontecido, o que Israel pode ter feito para que causasse esse estrago todo aí dentro do grupo terrorista do Hezbollah. Então a reportagem aqui diz que o principal suspeito do ataque é o Serviço de Inteligência de Israel, Mossad, que no passado já realizou operações parecidas, mas até o momento não há comentários vindo aí do governo israelense. Olha só, por que usar então os pagers?
Os militantes do Hezbollah continuam a usar pagers, considerados como ferramentas de comunicação superadas, porque são mais difíceis de serem interceptadas pelos serviços secretos. Permanece o mistério sobre como foi possível inserir o malware nesses pagers, considerando também a natureza quase simultânea das explosões. Uma hipótese é que Israel poderia ter conseguido colocar as mãos em todos os pagers, interceptando o fornecimento dos aparelhos para o Hezbollah e aberto então esses eletrônicos e manipulado os circuitos para que pudessem controlar remotamente a explosão com um comando unificado. O explosivo provavelmente foi colocado perto da bateria para fazê-la explodir numa reação em cadeia. Já outras hipóteses também são levantadas, que os agentes do Mossad instalaram um trojan ou outro vírus informático nesses dispositivos. O trojan ele abre uma porta oculta em um sistema que pode ser usado por técnicos que o instalaram. Ainda fala sobre o comando de radiofrequência, né? Uma outra hipótese envolve o uso de frequências de rádio especiais, já que os agentes do Mossad poderiam ter manipulado os circuitos de antenas dos pagers para fazê-los reagir a frequências de rádio específicas e em seguida teriam então disparado os sinais em um amplo alcance para atingir todos os pagers envolvidos. Também há uma outra hipótese, o superaquecimento da bateria. Essa, então, última hipótese, ela não inclui o uso de explosivos, e, nesse caso, o Mossad poderia ter superaquecido os pagers com controles remotos fazendo a bateria explodir. E o comando ele pode chegar explorando a vulnerabilidade de computador ligados a esses pagers ou, novamente, trojans instalados para esse fim específico. Esta terceira hipótese é menos convincente, pois, segundo os analistas, o resultado ele não é garantido, como acontece com o uso de explosivos. E aqui ainda prossegue a reportagem falando sobre alguns precedentes de Israel, já alguns ataques que Israel já realizou usando esse tipo de ação, né? Israel é conhecido há anos pelas suas capacidades de segurança cibernética, também em virtude da sua colaboração com agentes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. O país já utilizou dispositivos de comunicação no passado para realizar assassinatos seletivos de terroristas ou líderes de grupos como Hamas e o Hezbollah. Em 1990, por exemplo, Israel matou o especialista em bombas do Hamas, o Yahya Ayash, colocando um explosivo em um telefone que foi detonado perto do seu ouvido. Então, não é a primeira vez que Israel, né, teoricamente, se confirmando que Israel teve participação aí nesse ataque ao grupo Hezbollah. Então, não é a primeira vez que Israel usa dessa tecnologia ou dessa expertise para, então, eles desferir aí os seus ataques contra os seus inimigos. E o Hezbollah sabemos que faz parte aí, né, um grupo terrorista que tenta a todo custo, junto com o Hamas e outros, o Irã, enfim, aquela região ali, tentam de toda forma destruir o Estado de Israel. Israel, então, por sua vez, usou aí toda a sua capacidade, a princípio, né, suspeita-se que tenha usado aí toda a capacidade de inteligência para, então, interceptar esses pagers, né? Até porque isso é vendido lá no Líbano, lá no Irã, onde esses terroristas eles usam para se comunicar. Mais provável é que Israel tenha então aí interceptado ou, sei lá, fabricado vários aparelhos desses e com explosivos, né? Explosivos plásticos dentro ali, e ele poderia então ser acionado remotamente por um aquecimento da bateria ou por qualquer outro dispositivo eletrônico que poderia estar inserido ali dentro desses aparelhos. E também o que leva a crer é que se né, esses aparelhos forem então aí manipulados por Israel, a grande probabilidade de os terroristas estarem sendo rastreados ao adquirirem ou ao obterem esses aparelhos, a possibilidade é muito grande. Então, Israel poderia ter ali um controle de exatamente quem eram os alvos, né? Ter ali os alvos específicos por terem essa capacidade de rastrear, então, através desses dispositivos eletrônicos, os pagers, os seus alvos, que no caso são ali os terroristas do Hezbollah. Bom, acredito que nos próximos dias, nas próximas horas, teremos mais novidades, mais informações sobre esse ataque, né? O que tudo indica envolvendo aí o Estado de Israel
contra os terroristas do Hezbollah, e a gente então vai trazer mais novidades, mais informações aqui no canal Impávido Colosso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.